E aí pessoal, tudo jóia? Pra quem me conhece, meu nome é Henrique. Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique. Não mudou? E essa é minha primeira aula no YouTube, no intuito de tornar a educação no Brasil um pouquinho melhor. Agora sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, esse aqui é a análise de texto. Esse análise de texto é vamos dizer, uma dúvida de muitos alunos, tanto do vestibular, para quem vai prestar vestibular, processos seletivos e até mesmo os concursos públicos, de muita gente aí que cai também muito. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Em resumo, pessoal, a definição de análise de textos é a decomposição em partes. Análise de texto é a decomposição em partes. Vamos dizer que ela é um subconjunto aí do compreensão e interpretação de textos. A gente faz até quem já estudou análise combinatória vai saber que é fácil fazer aquela arvorezinha aquela diagrama de árvore que faz lá um foco do texto, que é um texto lá, vamos dizer, o tema geral, o modo geral, o foco do texto com, vamos dizer, um diagrama de árvore apontando aí para as partes importantes. Por que é importante fazer isso? Para você não perder tanto tempo voltando no texto, aquelas partes que, vamos dizer, que você teve um pouco mais de não ficou tão adaptado ao texto. É bom você fazer isso porque isso vai, vamos dizer, limpar um pouco mais aí o texto. Você fazer um diagramazinho de árvore e colocar o foco do texto e seus subtítulos. Não leva mais do que 2 minutos, eu tenho quase certeza disso. Depende do aluno, né? Mas eu faço mais ou menos em 2 minutos. Porque ele esclarece muito, não precisa você voltar 3, 4, 5 vezes no texto, que isso aí já é perda de tempo, ainda mais um concurso aí de 4 horas, não é? As dicas, a minha primeira dica importante é ler o texto pelo menos 2 vezes. Ler mais do que isso já é perda de tempo, né? Ler o texto mais do que 2 vezes. E outra, é sublinhar a ideia mais importante, por exemplo, o foco, como já foi dito. Você sublinha o foco e faz umas linhazinhas com subtítulos. E pessoal, esse aqui também é importante, essa terceira, que é sublinhar as partes com erro, incorreto e correto. Isso aqui eu já errei muito. Peço aí para vocês não errarem mais, porque alguns, por exemplo, a CESP pode sublinhar e pode não sublinhar esse erro, incorreto, correto e etc. Alguns sublinham e outros não. E você tem que prestar bem atenção nesses elementos. E o quarto é: vamos levar em consideração somente o que o autor disse. Perdão, é não levar em consideração somente o que o autor disse. Mas esse quarto aqui eu não vou comentar, porque eu ainda vou explicar para vocês a interpretação e a compreensão de textos. Então aí eu vou dizer qual é a diferença entre os dois. E não é preciso comentar esse aqui, porque vocês vão ficar sabendo melhor. Eu vou explicar bem mais detalhado, né? Então vamos logo para a quinta. Leia com muito cuidado os enunciados da questão. Aí vem para esse terceiro aqui. Se você não sublinhar, você não está lendo com atenção. Certo? Concorda comigo? Isso. Então, pessoal, leia com atenção. Sublinhe essas partes. Leia pelo menos 2 vezes e pegue lá o foco do texto. Essas são as ideias mais importantes aí de análise de texto. E outra, esses são 3 erros capitais, que é a extrapolação, a redução e a contradição. A extrapolação é quando a pessoa foge do texto. Por exemplo, quando vamos dizer, numa redação, quando você lá está fazendo a redação, se você fugir do foco do texto, você leva 0. A mesma coisa acontece com análise de texto. Você não pode fugir daquele foco. Você tem que sempre porque muita gente interpreta o que não está escrito. Pessoal, isso aí, se ele não pedir, vai ficar errado. Se ele pedir,
até que vamos dizer que é relevante, mas se ele não pedir, é irrelevante isso. E a outra é a redução. Por exemplo, eu tinha esse defeito também, que era quando eu li um texto, eu pegava aquela partezinha, vamos dizer, pequena, na qual eu dominava, eu ficava focado apenas naquilo ali. Isso ali é o que vale para mim. Isso está errado. É o fato de valorizar somente uma parte do contexto. Isso que eu fazia, eu valorizava somente uma parte do contexto. Isso está errado. Você tem que valorizar o texto em geral. Gerou, pegou o foco, sublinhou correto, incorreto e tudo mais, né, como já falei. E a contradição é o fato de se entender tudo que não está no texto. Meu Deus, pessoal, nunca faça isso. Isso aí é uma interpretação, vamos dizer, ilógica, certo? Então é isso aí, não faça isso. Aí nós temos aqui os três tipos de análise, que é a análise textual, análise temática e vai ter também a análise interpretativa, mas vamos dizer aqui primeiro a textual. A textual é obter vamos dizer, você pega um texto, lê o texto e entende de modo geral. Pessoal, isso aqui é importante. Não pare em vocábulos desconhecidos. Se você pegou um vocábulo desconhecido, porque isso aí muita gente, quase todas as pessoas que vão fazer aí concursos, vestibulares, processos seletivos, tem aquela palavrinha sim, um vocábulo desconhecido. Aí muita gente, isso é errado, para analisar o que é que aquela questão tá, aquele vocábulo quer dizer. Não faça isso. Continue lendo. Depois que você lê uma segunda vez, aí sim você pega aquele vocábulo, separa, tenta descobrir o que é que ele quer dizer e faz todo esse processo, certo? E vem aí a análise temática, que é a compreensão de textos, que é quando ele diz aí de que se trata esse texto, que mantém sua unidade global e etc, e etc. E vem também a análise interpretativa, que é a demonstração dos tipos de relação das ideias do autor. Por exemplo, o que seja um pouco mais seja o mais objetivo possível. Faça a leitura das estrelinhas, que aquela estrelinha é bem importante, certo? A fim de inferir é concluir. Isso aí vocês vão ver muito nas provas da CESP, inferir e aprender. E pessoal, eu estou muito nervoso, essa é minha primeira aula e desculpe se eu fui pouco explicativo, mas espero que você tenha gostado. Se gostou, inscreva-se no meu canal e até mais. Obrigado por assistir e lembre-se, estude bastante.